Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das teorias mais, eu diria, radicais e importantes da psicologia. Vamos tentar entender a mente de um bebê para descobrir como a nossa vida emocional inteira é construída. Para começar, uma pergunta que dá o que pensar. E se tudo aquilo que define a gente, nossos relacionamentos, nossos medos, nossos amores, fosse, na verdade, desenhado nos primeiros 6 meses de vida, antes mesmo de saber falar ou caminhar? Pois é, essa é a premissa super audaciosa de Melanie Klein. Mas olha, para entender as ideias dela, primeiro a gente precisa conhecer a mulher por trás da teoria. A história da Melanie Klein não é só uma biografia, não. É o próprio caldeirão emocional e intelectual de onde nasceram essas ideias tão revolucionárias. A vida da Klein, gente, foi marcada por perdas muito, muito profundas. E desde cedinho. Ela se sentia uma filha não planejada, meio rejeitada pelos pais. Perdeu uma irmã quando tinha só 4 anos. Mais tarde, perdeu o pai e logo depois o irmão, que era o seu grande guia intelectual. Imagina, foi uma sequência de lutos que acabou moldando completamente a visão dela de mundo. E foi justamente no fundo do poço, deprimida depois da morte da mãe, que ela encontrou um novo rumo. Foi a depressão que a levou para a psicanálise. E ali, ao descobrir o trabalho de Freud, ela conseguiu transformar todo aquele sofrimento pessoal numa busca intelectual que durou a vida inteira. Só que a Klein não se contentou em ser apenas uma seguidora de Freud. De jeito nenhum. Ela foi lá e o desafiou, expandiu as ideias dele de um jeito que mudou a psicanálise para sempre. O foco dela não era mais nos pais, mas nas mães. E não nos instintos, mas sim nas relações. E aqui dá para ver bem essa virada de chave. Enquanto Freud focava muito nos impulsos biológicos, nos instintos, no poder da figura do pai, a Klein vira o jogo. Para ela, o que nos move desde o comecinho são as relações. E o centro de tudo é a figura da mãe. A intimidade, o cuidado, a nutrição. É de fato uma mudança radical de perspectiva. E aqui vem o ponto talvez mais chocante de todos. Sabe quando Freud olhava para estágios mais tardios do desenvolvimento, a Klein disse, não, o drama principal da nossa vida psíquica acontece aqui, nos primeiros 4 a 6 meses de vida. Um período que até então era visto como, quase uma página em branco. Tá, então. Como um bebê constrói a realidade dentro da cabeça dele? Para explicar isso, a Klein criou alguns conceitos que são, os tijolinhos fundamentais da teoria dela. O primeiro conceito é o de objeto. Pensa só, para um recém-nascido, o mundo não é como a gente conhece. O primeiro foco dos impulsos dele, a fome, a busca por conforto, não é a mãe como uma pessoa inteira. É uma parte dela, o seio. Isso é o que a Klein chamou de objeto parcial. E como isso acontece na prática? Bom, é como um processo de 3 passos. Primeiro, o bebê tem uma experiência, tipo ser amamentado. Aí ele introjeta essa experiência, ou seja, ele meio que engole, absorve isso mentalmente. E essa versão interna do seio vira uma fantasia que passa a viver dentro da mente dele, formando a base da sua realidade interior. Basicamente, o mundo de fora começa a construir o mundo de dentro. Partindo daí, a Klein descreve 2 formas básicas de organizar essa realidade interna. E é interessante que ela não chama de estágios, mas sim de posições. São modos de ser que, segundo ela, podem nos acompanhar pela vida inteira. Essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. De um lado, o mundo dividido, sabe? Preto no branco. Ou é bom, ou é mal. Do outro, o mundo integrado, onde as coisas se misturam, onde algo pode ser bom e mal. São 2 maneiras completamente diferentes de enxergar a realidade. Vamos dar uma olhada em cada uma. A primeira é a posição esquizoparanoide. O esquizo vem de cisão, de dividir mesmo. Como o ego do bebê ainda é muito frágil para lidar com a complexidade do mundo, ele faz o quê? Simplifica. Ele racha tudo ao meio. Ou algo é perfeitamente bom ou é terrivelmente mal. Não tem meio termo. Olhando aqui para a imagem, fica fácil de entender. De um lado tem o seio bom, aquele que alimenta, que conforta. O bebê ama esse seio. Do outro, tem o seio mau, que demora, que frustra, que está ausente, e o bebê odeia esse seio. Mas o ponto-chave aqui, a grande virada, é que na cabeça do bebê, esses não são 2 lados da mesma moeda. São 2 coisas completamente separadas. E a ansiedade que domina esse momento é a paranoia. É um medo constante de que o seio mau e todos os sentimentos de ódio vão atacar e destruir o seio bom e o amor.
É quase como uma luta de vida ou morte acontecendo dentro da mente do bebê. Aí, lá pelos 5 ou 6 meses, acontece um salto gigantesco no desenvolvimento. O bebê começa a juntar as peças. Ele percebe que o seio bom e o seio mau, na verdade, pertencem à mesma pessoa, a mãe. E essa é a entrada naquilo que a Klein chamou de posição depressiva. E essa imagem mostra bem a mudança. O mundo não é mais dividido. Agora existe uma pessoa inteira, um objeto total, que pode ser bom e mal. A mãe pode ser maravilhosa e pode ser frustrante. E o bebê descobre que pode amá-la e odiá-la, ao mesmo tempo. A ansiedade aqui muda da água para o vinho. O medo não é mais de ser atacado, mas sim de ter atacado. Surge a culpa. O bebê se preocupa que a sua própria raiva, seu ódio, tenham de alguma forma machucado ou até destruído essa mãe que ele também ama tanto. E é daí que nasce o desejo de reparar, de consertar as coisas. Mas afinal, por que passar tanto tempo analisando a mente de um bebê? É porque para Klein, essa história não acaba na infância, não. Ela se repete de diferentes formas ao longo da nossa vida inteira. E aqui está a grande sacada da teoria da Klein. Essas posições não são fases que a gente supera e deixa para trás. São duas maneiras fundamentais de estar no mundo. Em momentos de muito estresse, de muita ansiedade, qualquer adulto pode regredir para a posição esquizoparanoide. Sabe aquele pensamento 8 ou 80? Aquela mania de ver os outros como anjos ou como demônios? Pois é, isso nada mais é do que um eco daquele primeiro mecanismo de defesa da infância. Essa citação da Klein é poderosíssima. Ela mostra como esse mundo interno que se forma lá no comecinho não existe isolado. Ele é uma resposta, um reflexo da dinâmica da família inteira. O conflito que está dentro da criança, muitas vezes, é só um espelho do conflito que está do lado de fora. No fim das contas, tudo se resume a isso. Essa primeira relação, com todos os seus altos e baixos, com essa difícil tarefa de integrar o amor e o ódio, ela se torna um modelo, o protótipo para todos os relacionamentos que teremos no futuro. Amizades, amores, relações de trabalho, tudo acaba carregando a marca dessa matriz original. E isso nos deixa com uma última reflexão, né? Ao olhar para a nossa própria vida, para a forma como a gente ama, como a gente briga, como idealiza ou demoniza as outras pessoas, que parte de tudo isso ainda é o eco daquele bebê lá atrás, tentando pela primeira vez dar algum sentido a um mundo tão confuso de amor e frustração? A resposta pode ser mais reveladora do que a gente imagina.